Alegria na minha alma, vos cumprimento na paz do Senhor. Vamos abrir a Bíblia? Evangelho de Jesus Cristo, escreveu João no capítulo de número 19. João no capítulo 19, versículo 17. João no capítulo 19, versículo 17. Os que encontraram, por bondade, queiram dizer um amém. Amém. Diz assim o texto. Podemos ler? Amém? E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Vamos ler de novo. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para um lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Vou ler mais uma expressão deste versículo que tocou nas fibras da minha alma. E levando ele às costas a sua cruz. Vou ler de novo. E levando ele às costas a sua cruz. Alguém está entendendo? E levando ele às costas a sua cruz. Pode tomar o teu assento. Querida igreja, para mim é um privilégio estar servindo a igreja aqui de Limeira mais uma vez. E nesta oportunidade, para todos os jovens e adolescentes aqui do campo, para mim é um privilégio. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês, que em plena quarta-feira decidiu se aproximar dos pés da cruz de Jesus, para adorar e exaltar o nome dele. Quero agradecer a Deus pela vida do meu amigo, pastor Levi Júnior. Que Deus continue sendo louvado pela vida do pastor Levi Júnior, pela vida da sua esposa, pela vida do seu filhinho também, que nos recebeu com muita alegria na sua casa. É uma amizade de longa data e somos gratos a Deus por esta oportunidade. Sou grato a Deus pela vida do pastor Jurandir. Fazia tempo que eu não havia. Continua simpático, bonito e com cabelo preto. E eu já estou com meus cabelos brancos. Deus abençoe, pastor. É uma alegria sempre revê-lo. Para mim é uma alegria cumprimentar toda a equipe aí, que aqui está, a coordenação, né, do campo de jovens, adolescentes. Me perdoa não citar o nome de vocês, que são muitos, e eu também teria dificuldade de mencionar o nome, mas uma alegria rever alguns e conhecer outros. Mas eu quero ir para a palavra. Quem tem sede da palavra, diga amém. Amém. Quem agora vai ficar sentadinho e não vai movimentar para comer a palavra, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então olha para quem está do teu lado aí e diga: não converse comigo, porque Deus vai falar comigo. E se você conversar comigo, atrapalha Deus falar comigo. Combinado? Quantos têm sede da palavra? Como eu sou um pregador que prego, ensino e prego, você tem que dobrar a sua atenção para entender, tá bom? Quero agradecer a Deus pela vida do meu filho, Felipe, que me acompanha, Lipão. Um jovem abençoado que Deus me deu, meu filho. E quero agradecer a Deus pela companhia dele. Querida igreja, queridos jovens, adolescentes, o cenário que nós estamos olhando agora nesse texto é o cenário da cruz, e a temática de vocês é parte de mim. Então a cruz faz parte da igreja. Igreja sem cruz não tem lógica. Então a igreja faz parte. Todos nós temos uma cruz.
E aí eu fico pensando, e nesta introdução rápida que eu quero dar, analisando este cenário, mas ao mesmo tempo comparando a vida de todos os jovens e adolescentes que aqui estão, cai-lhe uma dúvida, às vezes, de entender este cenário de cruz que a gente carrega. Porque era para a gente não ter cruz, porque nós já abrimos mão de tantas coisas que a carne pede e decidimos seguir a Jesus. E aí a gente às vezes fica neste questionamento, mas esta noite você vai glorificar a Deus pela cruz. Você vai agradecer a Deus por fazer parte do projeto chamado cruz. Ele vai te dar coisas inefáveis e você vai entender isso esta noite. Há uma dúvida também no coração de jovens e até de muitos crentes, o cenário de chamado escolhido. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Vocês já repararam? A Bíblia mesmo diz, Mateus escrevendo, que diz que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Eu gostaria que você perguntasse para mim, qual a diferença de chamado e escolhido? Não, se vocês perguntar mais animado, eu estou animado para responder. Vamos lá, 3, 2, 1. É isso aí. O chamado é aquele que ele vai e o dia que ele não quiser ir, está de boa, está tranquilo, mas o escolhido ou ele vai ou ele vai. O chamado tem a opção de dizer assim, deixa para outro dia, eu faço quando der certo. E para mim, agora o escolhido não, parece que alguma coisa empurra ele, mesmo ele não querendo ir, ele está fazendo, ele está envolvido. E aí eu até criei uma frase, serve até para você colocar no teu Instagram, que diz assim: escolhido não tem direito de escolha. Eu vou dizer de novo: escolhido não tem direito de escolha. Você foi escolhido e acabou. Então há esta briga entre o chamado e o escolhido, porque você vê um jovem na igreja levando de qualquer jeito, e você não consegue levar de qualquer jeito. É sinal que você só não foi chamado, você foi escolhido, escolhida por Deus. Quem crê assim já começa a entender. Então este cenário é um pouco complexo. Eu vou dar um testemunho aqui, eu posso dizer que é um testemunho. Eu criei meu filho na casa do Senhor, tem 17 anos, a idade de muitos aqui. Tem 17 anos, está com 1,82 m de altura. Eu não sei para quem puxou, meus irmãos, mas amém. Eu criei ele na igreja e eu também fui criado na igreja. E um dia eu quis desviar da igreja. E um dia eu sendo criado na igreja, círculo de oração desde criança junto com a minha mãe. E aí um dia uma prima minha me convidou para me ir num baile. Eu falei, eu vou. E eu vou saber como que é. Eu só sei coisa de igreja, só sei sobre ensaio, cantar em igreja. E eu fui. E cheguei ali meia-noite, escondido da minha mãe, escondido do meu pai. E quando ela entrou comigo para dentro daquele baile, ela falou, você vai curtir, você vai gostar demais. Quando eu vi aquela discoteca, aquelas luzes, eu não senti paz no meu coração. A minha alma ficou triste. E eu falei, não aguento ficar aqui. Ela falou, não, é porque você é do interior, você quer outra pista. Vou te levar para a pista country, aqui é discoteca. E aí ela levou para a pista country. Quando eu cheguei na pista country, aquelas luzes, aquelas músicas também não fez bem para mim. E eu fiquei parecendo um peixe quando está fora da água. E aí eu comecei a chorar por dentro sozinho, dizendo, eu queria ser igual a estes que estão sorrindo, aparentemente muito feliz. E aí eu fui descendo aquelas escadas. As minha prima tinha ficado na discoteca, voltado para a discoteca, e eu desci, por fim saí do clube, e eu entrei ali numa rua estreita, atrás do clube, escura, comecei a falar com Deus, chorando. E aí eu falei, Deus, eu não entendo, eu não sou normal. Deus falou, você é normal, você só tem que lembrar de uma coisa: eu te escolhi, e escolhido não tem direito de escolha. Aí sabe o que vem no meu coração? Vem no meu coração aquela passagem, e eu prego até hoje, e passaram-se 20 anos e eu estou pregando até hoje. Aquela passagem de Ana. Vocês lembram a história de Ana, que a tua mãe pregou para vocês? A Ana orou 23 anos dizendo assim, Deus, me dá um filho, me dá um filho. Quantos anos? 23 anos indo na igreja dizendo, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. E aí Deus não deu um filho para ela. Aí ela entendeu que era reino, porque ela estava dizendo, eu quero um filho, eu quero para mim, eu quero. Deus não deu um filho para ela. Mas o dia que ela entrou dentro do templo e mudou a oração e disse, Deus,
Eu estou sabendo que o teu profeta morreu. Eu estou sabendo que o Senhor está sem juiz e o sacerdote é velhinho. Não tem nenhum sacerdote aqui para julgar o teu povo. Se o Senhor colocar um filho no meu ventre, não é meu, é nosso. Aí Deus naquele dia disse: abra a madre. E Deus abriu a madre e deu Samuel. Quem pode glorificar a Deus por essa história? Mas o que me encantou não foi isso. Pergunta o que aconteceu. 23 anos ela ia no culto todo dia. E aí quando ela ganha o Samuel, está na Bíblia, ela fica 6 anos sem ir para a igreja. Parece até que é quando ela queria a benção, ela ia. Quando Deus deu a benção, a Bíblia diz que ela fica no período até do desmamar de Samuel. 6 anos, costume judaico. Pergunta por que ela ficou 6 anos sem levar Samuel. Não, mais animado, porque ela ficou 6 anos. Porque ela disse no seu coração, quem crê na revelação da palavra, se eu ficar levando esse menino indo e voltando, ele vai saber o caminho de volta para casa. Qualquer dorzinha de barriga que der nele, ele vai querer voltar para casa. O dia que eu entregar ele para o Senhor, não vai ter caminho de volta, só de ida. Sabe por que você não consegue desviar? Porque a tua mãe não ensinou o caminho de volta. Sabe por que eu não consegui desviar? Porque minha mãe não ensinou o caminho de volta. Deus nos plantou na casa dele e não tem como voltar. Quem recebe esta palavra, levanta a mão para glorificar. Olha o que aconteceu. O meu filho, 17 anos, eu falei, eu vou liberar ele para ir numa festa. E os jovens da classe dele, que não são evangélicos, foram lá para a cidade onde a gente mora. E eu falei assim: Felipe, você não quer ir com os teus amigos para a festa? Ele olhou para mim e falou: pai, eu até queria ir, mas eu não consigo ir. Eu não consigo estar lá. Há um negócio dentro de mim que eu não consigo estar no meio deles. Eu comecei a chorar e entendi que escolhido não tem direito de escolha. Escolhido não tem direito de escolha. Agora eu queria nesta introdução colocar só uma cereja nela e a gente vai entrar no texto que a gente leu rapidamente. Eu queria mostrar para vocês qual a diferença do escolhido e do chamado. Vamos lá? Vocês estão dispostos? Pergunta: quem é chamado? Mais animado, quem é chamado? Chamado é Isaías. O capítulo 6 de Isaías, a Bíblia diz que Deus vai dar uma revelação para ele. Há um período que Uzias morre, não tinha ninguém reinando, e há uma crise espiritual, social e moral no período de Israel. E aí Deus chama Isaías. Vocês já leram o capítulo 6 de Isaías? Todos já leram. Ele começa a ver uma cadeira onde Deus senta. Ele vê os murais do céu. Ele tem uma revelação mais nítida. Ele vê os serafins voando. Ele vê a glória de Deus. Ele vê Deus trabalhando. E aquilo encanta ele. Ele fica boquiaberto. E quando ele pensa que vai morrer, e ele diz: eu estou vendo coisas até demais. A Bíblia diz que um serafim toca na boca dele com uma tenaz e queima dos seus lábios toda a iniquidade. Aí vem uma pergunta que é best-seller em congressos de missões: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Não era para Deus olhar para Isaías e falar: Isaías, eu mostrei tudo isso, agora eu não aceito não. Vem que eu vou fazer de você um grande profeta. Deus podia fazer isso, sim ou não? Pergunta: por que Deus não fez? Para mostrar para nós que ele foi só um chamado. Ele teve e pôde dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele tinha opção: eu vou ou não vou. Tinha opção ou não tinha? Deus fala para todos: a quem enviarei? Olha o verbo: a quem enviarei? Poderia qualquer um se posicionar e dizer: eu vou ou eu não vou. Isaías poderia dizer: eu vou ou não vou. Mas ele tem a decisão de ir. Mas ele podia não ir, sim ou não? Esse foi só um chamado. Agora vamos ver quem foi escolhido. A Bíblia diz no capítulo 1 de Jeremias
que Deus olha para Jeremias e diz assim: antes de você entrar no período uterino da tua mãe, eu já tinha te santificado, e as nações eu te dei por profeta. Já fiz a tua agenda. Mas Senhor, eu não passo de uma criança. Você não está entendendo, eu já te escolhi. Você sabendo falar ou não falando, eu vou te usar. Você sabendo pregar ou não pregar, eu vou te usar. Você sabendo reger ou não sabendo reger, eu vou te usar. Você sabendo cantar ou não cantando, eu te escolhi. E escolhido não tem direito de escolha. Só que tem uma diferença muito boa. Pergunta por quê? Porque o chamado, quem toca na boca dele, quem era? Dá um grito, cadê os alunos de escola dominical? O serafim. Agora a Bíblia diz que quem toca na boca de Jeremias é o próprio Deus. Quem quer ser tocado por Deus, olha para quem está do teu lado e diga assim: vale a pena ser fiel, porque você já é escolhido, ou escolhida no caso, e não adianta correr. Aleluia, Deus vai tocar nos teus lábios. Glória. Olhe para a cruz. O cenário é este. E aqui eu poderia falar pelo menos 2 horas sobre o capítulo 19. Pergunta por quê? Porque o capítulo 19 é rico, hein, pastor? Tem o período antes da cruz, o período da cruz e o pós-cruz. Uma mensagem abençoada aqui. Dá a mensagem para você pregar. Eu preguei na nossa igreja o período antes da cruz, numa ceia, o período da cruz, noutra ceia, e depois o pós-cruz. Olhando para esse texto, nós começamos a olhar o período antes da cruz. Pergunta: como que era antes da cruz? Antes da cruz, eles colocam uma cruz em Jesus. Ele não está sendo crucificado ainda. E quando ele está indo levar a cruz, o texto vai dizer que um certo Simão Cirineu está passando por ele. Eu tive o privilégio de passar ali, lá em Jerusalém, chamada Via Dolorosa. E um dos soldados constrange Simão Cirineu em ajudar ele a levar a cruz. Repita comigo: carregadores de cruz. Neste cenário existem 4 carregadores de cruz. Quantos carregadores? 4. Esses 4 carregadores de cruz é o modelo da igreja. Pergunta: quem é o primeiro? O primeiro é Simão Cirineu. É um carregador de cruz que está carregando sem entender porque está carregando a cruz. Constrangeram ele carregar. Ele está em Jerusalém para cumprir sua obrigação religiosa. Veio de longe, é um viajante, um turista. Mas constrangeram ele carregar a cruz. Esse é aquele tipo de crente que está na igreja que não entende porque está carregando a cruz, mas está carregando a cruz. Não sabe porque está sendo provado, mas está carregando a cruz. Não sabe porque está tendo cruz nas costas, mas está carregando a cruz. Já faz parte dele a cruz, mesmo sem ele saber o porquê está carregando a cruz. É aquele dia que você acorda e diz assim: eu não sei porque eu estou passando essa luta, eu não sei porque eu estou passando essa prova. É porque a cruz já faz parte de você, mesmo você não entendendo o porquê está carregando esta cruz. Cutuca quem está do teu lado aí e diga: não importa se você não está entendendo, já faz parte de você a cruz. Pergunta: quem é o segundo grupo? Pergunta animado: quem é o segundo grupo? O segundo grupo que carregou a cruz naquele dia que Jesus carregou é um que a igreja católica chama de Dimas, que é o ladrão bonzinho da história. Pergunta: quem é ele? Sabe quem é ele dentro da igreja? É aquele que está carregando a cruz e tem ciência ou consciência de que está carregando porque merece. Eu estou nessa prova porque eu errei. Eu estou nessa luta porque fui muito pecador. É aquele que carrega a cruz e olha para Jesus e diz assim: eu estou aqui porque eu mereço, mas o Senhor não merece. É aquele crente que está na igreja que carrega a cruz, é quebrantado, faz o apelo, ele vem para frente. Ele diz: eu preciso melhorar neste culto, eu preciso ser mais crente, eu preciso orar mais. Eu estou carregando a cruz, mas eu mereço a cruz. Tem alguém aí? Diga amém. Pergunta: quem é o terceiro carregador de cruz?
é o ladrão mau. Por que o ladrão mau? É aquele que olha e diz assim: se tu és o Cristo, desce daí. Você não é o Cristo? Desce daí. É aquele que está errado, mas acha mais erro nos outros. É aquele tipo de crente que está na igreja, que erra, que peca igual todo mundo, porque todos nós somos pecadores, mas ele tampa o sol com a peneira. Vocês não vão dar nem glória a Deus, nada, fala nada. Vocês não ficam olhando em mim com essa cara não, senão eu vou achar que Deus está me usando aqui. É aquele tipo de crente que está na igreja, mas não consegue amar, não consegue estender a mão, não consegue perdoar, não consegue abraçar. É aquele que olha para Jesus e diz: se tu és o Cristo, desce daí. E tem muitos desses, são chamados hoje de religiosos, que estão na igreja, professam uma fé, usa gravata, tem uma Bíblia pentecostal, mas não consegue praticar o amor, não consegue beijar, abraçar, não consegue estender a mão. Carregadores de cruz. Mas tem o quarto carregador de cruz. Pergunta: quem é ele? Jesus. Se tem um que está carregando e não entende porque está carregando, se tem um que está carregando e tem certeza que carrega porque merece, se tem um que carrega e acha que é a última bolacha do pacote, tem um que, se eu perguntasse para ele: por que o senhor está carregando essa cruz? Ele dizia: já faz parte de mim. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou, levarei até por uma. Sabe esse quarto carregador de cruz? É aquele que me inspira. Sabe esse quarto carregador de cruz? É aquele que diz assim: por que o senhor está carregando a cruz? Alguém poderia dizer: porque Pilatos ordenou, porque traíram ele, porque o próprio pai dele mandou ele carregar. Não, não, eu estou carregando a cruz porque já faz parte de mim. Eu carrego a cruz por causa do amor. O amor na minha vida fez eu carregar a cruz. O amor pela humanidade fez eu carregar a cruz. O amor fez eu carregar a cruz. Você tem que ser crente, não é porque o teu pai fez você crente. Você tem que ser crente, não é porque a igreja fez você um crente. Você tem que carregar a cruz porque já faz parte do teu DNA. Quem celebra entende a palavra. Põe a mão no ombro dessa moça que está do teu lado, deste rapaz que está do teu lado. Diga assim: carrega a cruz pelo amor. Diga mais alto: carrega a cruz pelo amor. Já faz parte de nós a cruz. Glória. Este é um cenário antes da crucificação. Agora, pergunta para mim: e na crucificação? Não animado, e na crucificação? Tem 4 tipos de pessoas. Acha mais 4. Está tudo no capítulo 19. Pergunta: quem são eles? Não animado, só as moças. Quem são eles? Só os varões. Quem são eles? Se você olhar, você vai ver na crucificação, você não vai enxergar Pedro, você não vai enxergar nem um leproso daquele que foi curado, tinha 10. Você não vai enxergar nem aquele casal que casou e teve um milagre no seu casamento. Você não vai ver ninguém a não ser essas 4 pessoas. Pergunta: quem é a primeira pessoa que está lá? São os soldados. Depois vocês vão ver. Jesus está sendo crucificado na cruz e os soldados estão ali aos pés da cruz. Pergunta: quem é eles na igreja? É aqueles que matam em nome da fé, que defende uma bandeira.
Igreja para mim tem que ser essa. Irmão, para de ser soldado dentro da igreja. Jesus tem plano de salvação para muita gente. Não, igreja para mim tem que ser a bleia. Se não for a bleia, não vai para o céu. Irmão, a Bíblia diz em Salmos de número 46 que há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, pastor Júnior. O rio é a palavra, as correntes são as igrejas. Lá no céu nós vamos ver gente de todas as denominações. Quem acredita e crê nisso? Então, já que é um público jovem, eu amo pregar para jovem. Dá uma cutucada daquela de deixar roxo o braço e diga assim: não seja soldado aos pés da cruz. Tem muito soldado, não tem na igreja? Tem muito soldado na igreja. Tem uma classe de gente que defende uma bandeira da religião, mas se pergunta quem é a segunda classe de pessoas. A Bíblia diz que era Maria Madalena. Quem é Maria Madalena? Pergunta, quem é? É aquela que foi perdoada por Jesus. É aquela que, se eu perguntasse, pastor, o que você está fazendo, Maria Madalena, aos pés da cruz? Sabe o que ela ia dizer para mim? Eu estou aqui por gratidão. Ele me perdoou. Era para mim estar morta, mas faz parte de mim a cruz. E eu estou aqui por gratidão. Que pena e que bom, ou melhor, que pena não, que bom, que nem todo mundo deu glória a Deus. Pergunta por quê? Porque estar aos pés da cruz só por gratidão eu acho muito barato. Pergunta para aquele camarada: por que você é crente, irmão? Porque eu parei de fumar. E você, por que você é crente? Ah, porque eu fui curado de um câncer. Eu acho que parece uma troca, sabe? Eu acho muito barato, você vai entender no final. Então faz parte de mim a cruz. Pergunta, quem são a terceira classe? Maria, mãe de Jesus. Se eu perguntasse: Maria, o que você está fazendo aí? Ela ia dizer: meu filho que está aí. Essa cruz aí é do meu filho. Eu estou aí por causa de família. Meu filhão. Pergunta, quem são eles na igreja hoje? É aquele que diz assim: eu sou crente porque minha mãe é crente. Tem alguém aí? Eu sou crente porque minha avó é a fundadora dessa igreja. Eu sou crente porque meu tio foi um dos que construiu. É crente só por causa de família. Eu também achei muito barato estar na igreja só por causa de família. Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Tem que ter um encontro com o Senhor Jesus. Quem está entendendo? Mas a Bíblia diz que tinha a quarta pessoa aos pés da cruz. E eu já vou fechar minha Bíblia. Fechada. Porque eu já vou começar a encerrar. Eu aprendi que é melhor deixar o povo com sede do que matar afogado. Você está rindo por causa da minha Bíblia, né, irmão? É que a Bíblia grande é chamada de espada, né? Essa aqui é de canivete. Mas o mesmo estrago que faz a espada faz o canivete, né, pastor Jandir? Pergunta, qual o quarto grupo que está na igreja aos pés da cruz? Sabe qual é o quarto grupo? É João. E se eu perguntasse para João: João, por que você está aos pés da cruz? Ele fez alguma promessa para você? Até agora nada. Ele prometeu algum cargo para você? Não. Mas por que você está aos pés da cruz? Porque eu não consigo mais ficar sem Ele. Faz parte de mim a cruz. E quem está aos pés da cruz sem interesse vai ter coisas que nunca alguém imaginou que poderia ter.
Eu vim aqui dizer para você que você não pode estar na igreja como soldado. Você não pode estar na igreja como Maria Madalena, nem como Maria, mãe de Jesus. Seja um João aos pés da cruz. Já faz parte de mim. Vocês vão perceber que do capítulo 19, vem comigo na palavra. A partir do capítulo 19, os soldados nunca mais são mencionados. Pega aí a palavra que eu vou colocar a cereja agora no bolo. Depois do capítulo 19, não aparece mais Maria Madalena. Depois do capítulo 19, Maria, mãe de Jesus, só os católicos que lembram dela constantemente. Mas a Bíblia diz que os discípulos vão morrendo. Um morto à espada, outro apedrejado, outro esfolado, e o Joãozinho vivo, e o Joãozinho vivo, e o Joãozinho vivo. Aleluia. Eu estou sentindo a graça na palavra. Parece que eu vejo o inimigo dizendo: está morrendo todos os discípulos de Jesus. Mas Deus no céu olhando dizendo: eu só preciso de um João vivo. Eu só preciso de um João vivo. Eu só preciso de um João vivo. Tentaram matar ele, não conseguiram. Vocês sabiam disso? Tentaram matar o João e não conseguiram. Porque quando a cruz faz parte da gente, a gente já está crucificado. Ah não, vocês não entenderam. Quando a cruz já faz parte da gente, não precisa mais matar a gente já está crucificado com Cristo. E eu tive o privilégio desse ano de ir em Éfeso. Eu fiz as 7 igrejas da Ásia com um grupo de pastores. E eu tive na igreja de Éfeso, onde João passou o maior período dele pastoreando. E ele estava bem velhinho. Antes de ser levado para Pátimos, o guia nos disse, pega essa, que eu estou arrepiado para dizer isso, que eles levavam ele já era cego, ele já não ouvia direito mais, porque furaram até os seus ouvidos de tanto açoites, e ele vivo. Aí levava ele para os cultos de domingo, colocava ele deitado em um pano, e ele ficava gritando lá: amai-vos, 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 amai-vos. Quando a cruz faz parte da gente, a gente exala o amor. Quando a cruz faz parte da gente, o preconceito cai por terra. As paredes da religião caem por terra. Coloca de pé que eu vou encerrar. Mas eu quero que você pegue essa. Quem que continuou vivo? Quem continuou vivo? João está vivo. Jogaram ele na ilha de Pátimos. E quando jogaram ele na ilha de Pátimos, eu quero ouvir mais alto o teclado, por favor. Ué, parou. Quando jogaram ele na ilha de Pátimos, põe um hino de cruz aí. Quando jogaram ele na ilha de Pátimos, não perde essa não. Eu trouxe tudo isso para aplicar isso para vocês. Quando jogaram ele na ilha de Pátimos, para as bestas feras comer, porque fecharam todas as portas aqui na terra. Quando todas as portas na terra fechar, quem faz parte do projeto divino, Deus abre uma porta no céu. Deus chama João e diz: vem tomar um café comigo. Quem lembra do João aos pés da cruz vendo Jesus desfigurado? Quem lembra? Quem lembra do João vendo
vendo a coroa de espinho na cabeça do mestre. Quem lembra? Quem lembra do João vendo os pregos nos pés de Jesus? Quem lembra? Quem lembra do João vendo o mestre desfigurado, abatido, sangrando? Quem lembra? Ele começa a ter agora uma visão espiritual, porque quem tem parte dele vai ver o que os humanos não viram. Na cruz, ele vê o Cristo desfigurado, lembra? Coroa de espinho, abatido, cabisbaixo, sangrando. Aí ele vai para o céu. E quando ele começa a ver o Cristo do céu, ele narra isso no 19 de Apocalipse. Ele começa a escrever. Eu vou só ler o texto, e aí se a palavra tem efeito, eu não sei fazer aqueles fechamentos, sabe? Eu só sei pregar a palavra. Aí é o Espírito Santo que vai agir. Aí eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou arrepiado aqui. Aí quando ele começa a escrever o 19, ele diz assim: eu estou vendo Cristo, mas não estou vendo mais com uma coroa de espinho. Sobre a sua cabeça tem 2 diademas, e ninguém consegue ler o que está escrito. O seu rosto não está desfigurado, é como o sol do meio-dia brilhando. Os seus pés não estão sangrando, é como latão reluzente na fornalha. Quem recebe a presença do Cristo vivo? Quem recebe a presença do Cristo vivo? Pega desta palavra agora. Há um renovo da parte de Deus agora. Ele toca na tua carne, Ele toca no teu sangue, Ele toca nos teus ossos. Quem é batizado com línguas estranhas, começa a falar em língua do céu agora. Faz parte de mim a cruz, não adianta correr. A cruz faz parte da igreja. A cruz faz parte dos jovens. A cruz faz parte dos adolescentes. Pegue na mão de alguém aí. Tem alguém que já está vendo o Cristo ressurreto? Sabe o que eu vim aqui dizer para vocês? Vocês podem esquecer tudo que eu preguei, mas não esqueça isso. Tem muita igreja aí fazendo: vem para cá que você recebe tal coisa. Tem muitas propostas aí: fica na igreja que você vai. Para com isso. Eu vim aqui te dizer o evangelho puro e simples. Fica aos pés da cruz sem interesse. Fica aos pés da cruz sem interesse, que você vai experimentar do que ninguém experimentou. Eu vou dizer de novo: fica aos pés da cruz sem interesse, porque você vai experimentar coisas que ninguém experimentou. Quantos crêem nesta verdade profética? Se tu minha alma, abraça alguém aí, a Deus sai do teu lugar e diga assim: faz parte de mim, não dá para abandonar a cruz. Recebe